Bom dia, povo de Deus. Hoje, dia 2 de junho, me chamo João Angolano e vou trazer uma palavra que está em 2 Reis, capítulo 6, vou ler do verso 15 ao 23, que diz assim: Na manhã seguinte, o servo do homem de Deus se levantou bem cedo. Ao sair, viu que havia soldados, cavalos e carros de guerra por toda parte. Ai, meu senhor, o que faremos agora? Exclamou o servo. Não tenha medo, disse Eliseu, pois do nosso lado há muito mais do que do lado deles. Então Eliseu orou: Ó Senhor, abre os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do servo e ele viu as colinas ao redor de Eliseu cheias de cavalos e carruagens de fogo. Quando os sírios avançaram na direção de Eliseu, ele orou: Ó Senhor, faze que fiquem cegos. E o Senhor fez que ficassem cegos, conforme Eliseu havia pedido. Então Eliseu saiu e lhes disse: Vocês tomaram o caminho errado. Esta não é a cidade certa. Sigam-me e eu os levarei até o homem que procuram. Então ele os guiou à cidade de Samaria. Assim que entraram em Samaria, Eliseu orou: Ó Senhor, agora abre os olhos deles para que vejam. O Senhor abriu os olhos deles e eles descobriram que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: Devo matá-los, meu senhor? Devo matá-los? Claro que não, respondeu Eliseu. Eles não são prisioneiros que você capturou na batalha. Dê-lhes comida e bebida e mande-os de volta para casa, para o senhor deles. Então o rei lhes ofereceu um grande banquete e os mandou de volta para casa, para o senhor deles. Depois disso, os invasores sírios não invadiram mais a terra de Israel. Amém, irmãos? Eu vou trazer para vocês uma história. Marta se preocupava com sua parente. Ela lutava por muitos anos contra o alcoolismo e problemas de saúde mental. Ao ir ao apartamento de Sandra, as portas estavam trancadas e ela parecia estar vazio. Planejando como iria procurá-la, Marta orou: Deus, ajude-me a ver o que não vejo. Ao sair, Marta olhou para o apartamento e viu um leve movimento numa cortina. Naquele momento, ela soube que sua parente estava viva. Embora precisasse de ajuda de serviço de emergência, Marta se alegrou com a oração respondida. O profeta Eliseu entendia o significado de pedir a Deus para revelar realidades invisíveis. Quando os sírios cercaram a cidade, o servo de Eliseu teve medo. Eliseu não, pois ele viu o invisível com a ajuda de Deus. O profeta orou para que o servo também visse. Deus levantou o véu entre o mundo espiritual e físico para Eliseu e seu servo. Marta acredita que Deus a ajudou a ver o movimento da cortina, dando-lhe esperança. Nós também podemos pedir a Ele que nos dê visão espiritual para entender os acontecimentos ao redor. E nós também podemos levar seu amor, verdade e compaixão. E qual é a verdade de hoje, meu amado irmão? Deus espera algo de nós. Amados, Deus está nos chamando para caminhar à altura da identidade que Ele nos deu. Portanto, eu vou viver o que Ele diz que eu viveria. E isso não deve me trazer peso, mas sim um senso de responsabilidade. Aquilo que Deus está fazendo em você é mais importante do que o Deus está fazendo a partir de você. Porque o que existe de mais poderoso naquilo que vivemos em Deus não é o que fazemos, mas o quem nos tornamos. Porém, precisamos ter cuidado para não usarmos isso como desculpa para não fazermos nada. Entenda isso. Eu não me posiciono para me tornar um filho de Deus, mas porque sou filho, eu me posiciono. Eu não entrego para Deus a fim de receber, mas por saber que já recebi mais do que merecia, eu preciso corresponder àquilo que o Senhor fez por mim. Há uma frase que diz: Deus está à procura de pessoas que não amam o mundo, para que possa confiar o mundo a elas. Isso quer dizer que se você amar o Senhor acima de todas as coisas, nada será maior do que a autoridade que Ele pode lhe conceder. Deus lhe deu vida, uma agenda, promessas e o designou para algo. Então Ele espera que você tenha um posicionamento diante disso. Se você ainda não sabe como viver o propósito que Deus tem para você e se sente perdido quanto ao modo de agir, ore por isso. Peça agora um discernimento e uma direção para que Ele te responda. Conforme Eliseu orou para que seu servo tivesse olhos espirituais para ver o agir de Deus na vida deles, que você tenha essa mesma postura de orar pedindo uma direção para Ele. Nós não seremos lembrados por aquilo que construímos sozinhos, mas por aquilo que construímos com Deus. Vou repetir.
Nós não seremos lembrados por aquilo que construímos sozinhos, mas por aquilo que construímos com Deus. Amém, irmão? Aquele velho pedido. Você já está inscrito no meu canal? Se não está inscrito, se inscreve lá. Caminha ao meu lado. Se você tiver alguma dúvida sobre a palavra de Deus, como um amigo meu, Luizinho, me disse que muitas vezes era difícil de entender a palavra, comenta. Comenta lá naquilo que você não entendeu para eu tentar te ajudar. Vamos caminhar junto. E outra coisa, compartilha com alguém. Talvez você conheça alguém que também tenha essa dificuldade. Vamos caminhar nesse propósito de entender a palavra, de lermos a palavra, de meditarmos na palavra. Conta comigo. Amém? Graça e paz.